TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Aliás, esta já é a 4ª edição sobre o tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema A Grande Tribulação. É um tema muito profundo e eu recomendo, se você não assistiu aos programas anteriores, às edições anteriores, que você volte aí no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, é mais fácil talvez você encontrar, você volte e assista às edições anteriores sobre esse tema Grande Tribulação, né, que está totalmente vinculado ao arrebatamento, e que você vai conhecer mais profundamente sobre este assunto, que é um assunto interessantíssimo. E nós temos mais uma vez como nosso convidado para participar dessa edição do programa o pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos, é uma alegria estar aqui juntos para tratarmos esse assunto tão sério, né? Tão importante. Muito bem. E sempre que abordamos esse assunto, nas outras edições do programa, nós sempre fomos ali no Novo Testamento, tratamos disso ali em Apocalipse, que é um livro que fala mais diretamente sobre esta situação. Falamos sobre escatologia. Você quer saber o que é escatologia? Vai lá no primeiro programa, tem uma explicação. O pastor Marcelo deu uma explicação clara, simples, objetiva do que é escatologia. Então, nós vimos tudo isso no Novo Testamento. Hoje, nós vamos tratar de um verso que está no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, nós vamos ler o verso 1 e esse será o verso base para o programa de hoje. E que diz assim: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Pastor Marcelo Ferreira. Durante todas as edições anteriores, durante todo esse tema que tem sido estudado por nós e conversado aqui, nós falamos sobre a grande tribulação, sobre o que é a grande tribulação e principalmente sobre o fato de que a igreja não participará, não estará presente na terra. Quando dizemos a igreja fiel, a igreja que foi arrebatada, a igreja que entrou para as bodas, entrou para a festa, esta igreja ela não participará da grande tribulação. Inclusive, no programa anterior, nós falamos até sobre o princípio das dores como uma informação preciosíssima no sentido de entendermos o momento que nós estamos vivendo hoje, né, em relação à grande tribulação. Muito bem, mas nós lemos aqui um texto do profeta Isaías. E como nós podemos, então, aplicar esse texto a este assunto e a essas afirmações que nós fizemos? Então, hoje a nossa intenção é mostrar para os irmãos, para os que nos assistem, uma profecia, todas as profecias, todas não, né? Mas mostrar que no Velho Testamento, essa é a expressão, mostrar que no Velho Testamento está profetizado que a igreja não vai participar da grande tribulação. E ter este versículo como base. Nós gostaríamos depois também de explicar que esse versículo, ele não é um versículo isolado, mas ele permeia todo o Velho Testamento, apontando numa mesma direção. Ou seja, o versículo ele aponta, na verdade, uma forma da ação de Deus, uma característica da ação de Deus. Mas antes, até de entrarmos nisso, olhar um pouco mais para o versículo para os irmãos observarem. Perece o justo. Que profecia é essa? Quem é o justo? Hoje o Senhor nos deu como igreja o entendimento de quem é o justo. É aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. O justo não é o bonzinho que não comete falhas, o honesto. Isso todos nós devemos ser. Mas no sentido espiritual. Você tem um justo diante do direito, é uma coisa. E você tem um justo diante de Deus. No mundo espiritual, o justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Então, perece o justo, é a igreja. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Perece sofrer. Então, aqui está falando do sofrimento da igreja. Sofre o justo, sofre os que servem ao Senhor.
e não há ninguém que se interesse por isso, né? Não há ninguém que pergunte por isso. Veja o texto. Sofre o justo e não há ninguém que considere isso no seu coração. O mundo não se importa com o sofrimento da igreja. A igreja vem sofrendo desde o seu início, As arenas, na reforma, hoje em dia, leis e tantas coisas que acontecem onde a igreja é afrontada. Sofre a igreja, ninguém compara. Agora, o homem compassivo, são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado. Tem até uma versão que é até literária, assim, e o justo é arrebatado, que é levado, não é a mesma coisa. O justo, ele é levado, ele é arrebatado antes que venha o mal. E aí no projeto profético de Deus, onde é que vem o mal? Onde é que vai vir a ira, o juízo? É na grande tribulação. Então, antes que venha o mal, o justo é tirado. Antes que venha o mal, o justo é arrebatado. E aí, o que eu estava falando, pastor Josias, é que nós vamos encontrar essa profecia, essa linha profética em todo o Velho Testamento. É uma forma, é uma característica da ação de Deus. Por exemplo, Noé. O mal veio, o dilúvio, que foi juízo sobre a humanidade. Porque a humanidade chegou a um ponto tal de iniquidade que o Senhor deu um basta. Mas o Senhor é sempre um Deus de oportunidade. Ele avisou antes. Noé pregou, pastor Josias, durante 100 anos. 100 anos pregando. Tudo aqui é profético. 100 é o número da igreja na Bíblia. Jesus, quando ele identifica o rebanho dele, era 100 ovelhas. É o rebanho, é o número profético. Então, ali, ele pregou 100 anos, é o tempo de pregação da igreja, até que venha o juízo. Até que nós vamos entrar na arca. Jesus, a arca foi a salvação deles, de Noé e da sua família. Jesus é a nossa salvação. Então veja, 100 anos pregando, mas quando veio o mal, o que o Senhor fez? Antes que venha o mal, o justo é tirado. Antes do que viesse o dilúvio, o Senhor tirou Noé e botou dentro da arca. E o Senhor, até a expressão bíblica, o Senhor salvou o justo Noé e a sua família. Então, é muito claro. Você vai encontrar ali em Noé, como Jesus disse, os sinais proféticos, os avisos, casavam-se e davam-se em casamento, a desvalorização do casamento, a vulgarização do casamento. Veio o mal, o Senhor tirou. Vamos encontrar a mesma coisa em Ló. A mesma coisa em Ló. Ló é um assunto bom para a gente conversar, porque a retirada de Ló e da família dele, de Sodoma e Gomorra, é uma sombra do que vai ser o arrebatamento. Porque, vejam, quem tirou Ló de Sodoma e Gomorra? Foram os anjos. O Senhor não foi lá pessoalmente e tirou. O arrebatamento vai ser uma ação dos anjos. Quem vai retirar a igreja vai ser os anjos. E o Senhor enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para recolher os seus escolhidos. Então, onde houver um salvo, vai ter um anjo ali. Os anjos são enviados nos 4 cantos da terra, onde tiver o servo para ser arrebatado. Aí, é uma coisa que me parece maravilhosa, pastor Josias, quando a igreja estiver subindo, os anjos vão subir juntos. A igreja subindo e os anjos que vieram recolher subindo, encontrando com Jesus nas nuvens, nos ares. Coisa maravilhosa isso. Então ali os anjos retiram. A saraiva, o fogo, só veio depois. Porque o justo é arrebatado, o justo é tirado antes que venha o mal. Não é muito interessante, esse aspecto de Sodoma e Gomorra? Não, aliás, você falando aqui sobre esse momento do arrebatamento da igreja e do... Eu tô ampliando aqui, a gente trabalha muito com a visão das coisas de maneira ampliada, no sentido de tentar imaginar esse momento. Você imagina uma cerimônia de um rei, uma cerimônia qualquer. A gente assiste, às vezes, a uma cerimônia
na Inglaterra, lá tem a monarquia ainda e tal, toda aquela beleza, todo aquele momento de grandeza, majestade, para usar uma expressão. E você imagina o momento de conclusão do projeto de salvação, Imagina. quando a igreja vai ser arrebatada junto com o Espírito Santo, os anjos, momento de encontrarmos o Rei dos Reis nas nuvens. Quer dizer, que momento glorioso, e que não vai ser transmitido por nenhuma emissora de televisão. Só vai ver quem estiver lá. Aí já fala o comunicador já pensando nisso. Não vai ser ter transmissão ao vivo, não. Não, né? não vai ter transmissão ao E nem vivo. vai ficar no YouTube, para quem perder, pode assistir depois. Pode assistir depois, vai estar no YouTube, não tem problema. Não vai ter também não, né? Tem outro aspecto interessante também, Marcelo, que você falou sobre Noé e sobre Ló, é que uma vez executada a ação de Deus de livrar o justo, a porta se fecha. A porta se fecha. Não há mais alternativa. Não teve. Ninguém saiu depois. Quem foi salvo depois na arca? Tem uma pergunta que o anjo faz a Ló, que, lógico, profeticamente, simbolicamente, eu acho extraordinária, do que vai dessa conclusão do projeto que você está falando. Você está falando, eu lembrei, que é quando ele recolhe, os anjos estão dentro da casa, quem recolhe, eles fazem uma pergunta assim, falta alguém? Ou tem mais alguém? Porque eles tinham que levar todos que eles receberam uma ordenação de levar. Então o Ló fala, não, acabaram, são esses aqui mesmo. E haverá um momento na eternidade em que o número dos salvos vão se completar. Não estou falando que literalmente o anjo vai fazer essa pergunta, mas no sentido profético e até poético, né? Isso. Haverá um momento, você, tem mais alguém? Não, o último salvo foi alcançado. E o Pai vai dar ordem. Que coisa maravilhosa. E Jesus vai se levantar à destra do Pai e vem sobre as nuvens, nos ares, para se encontrar com a igreja. E um ponto ali interessante de Noé, de Ló, é que os homens foram tomados de uma cegueira tal que eles não conseguiam achar a porta. Então é esse momento profético, é uma cegueira espiritual sobre as pessoas. Jesus é a porta, ninguém consegue enxergar. Mas, de novo, um outro exemplo que eu gostaria de encerrar, nosso tempo está chegando, né? Aqui já demos 2 exemplos, né? Antes que o mal vem, o justo é arrebatado. Noé, Ló, aconteceu mesmo com a travessia de Israel no Mar Vermelho. Porque o mar, na palavra, simboliza as nações. Foi a expressão que o anjo falou com João no Apocalipse. Eu não me lembro se é capítulo 19, fala, ele vê os mares, ele pergunta, que águas são essas? Ele fala, as águas são as nações. Por isso que a gente fala, muitos quando tem uma visão, algum dom, o mar é o mundo. É porque é a abreviação, né? O mar é as nações, que é o mundo, na verdade. João pergunta, falando, o mar são as nações. E Israel estava atravessando o Mar Vermelho. O Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo do Senhor passar. Então, o Senhor abriu um caminho, nós estamos em um caminho. E enquanto Israel estava passando, enquanto o povo do Senhor passava, o Senhor segurou as águas. Você imagina o poder do Senhor, mandou um vento oriental e que segurou as águas, que são as nações. O Senhor está segurando as nações. Por quê? Porque o povo do Senhor ainda não concluiu a sua jornada. E aí um detalhe interessante, porque os egípcios entraram e também passaram a pé seco. Foram beneficiados pela presença de Israel no mundo. O mundo, né, o ímpio, eles são beneficiados porque a igreja está aqui. Porque o Senhor está segurando. Olha, a situação não está boa, mas se não fosse a igreja aqui, estaria muito pior. Agora, quando Israel chegou do outro lado, aí o Senhor tirou a mão. Aí caiu sobre os egípcios. Então, o Senhor só soltou o mar depois que Israel estava do outro lado. Quando a igreja chegar do outro lado, na eternidade, o Senhor vai tirar a mão. E aí as nações e a angústia, que vai ser a grande tribulação. Israel sai com o primogênito vivo, É o Egito fica com o primogênito morto, seu primogênito morto, né? Israel sai com a vida, sai com o ouro, com a prata, com o poder, as ações de poder do Espírito Santo, e o Egito fica, aqueles que não morreram
afogados ou no juízo, né, do primogênito, ficam com o pranto e a tristeza, enfim. Tem uma parte muito forte aí, que não pode entrar muito também agora, porque o tempo chegou. Enquanto Israel festejava, né, eles choravam pelos seus filhos. Porque no arrebatamento da igreja, as crianças vão ser arrebatadas. Então, o Egito de hoje vai chorar pelos seus filhos, porque eles vão estar com a igreja na eternidade. Porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Aliás, Marcelo, eu vejo em tudo aquilo que a Bíblia fala, esse momento da travessia do Mar Vermelho como sendo um momento de uma beleza, de uma grandiosidade. Eu sempre digo o seguinte, Jesus usava elementos humanos para que as pessoas entendessem o eterno. As parábolas são prova disso. Então, para usar um elemento humano, eu não sei se tem um sistema de YouTube lá no céu, entendeu? Mas se tiver, quando eu chegar lá, o que eu quero assistir primeiro é a passagem do Mar Vermelho, porque eu fico imaginando a grandeza daquele momento. Maravilhoso. Mas amém. Marcelo, encerrando aqui, um minutinho mais. Você falou sobre uma abordagem do finalzinho da última edição do programa Conversas Bíblicas, que você gostaria de ressaltar aqui. Não, em relação ao Ministério da Iniquidade, que ele vai ser aniquilado, para a igreja, o Ministério da Iniquidade vai ser aniquilado quando Jesus vier arrebatar a igreja. Ali não vai ter nenhum mais poder sobre nós. Agora, para o mundo, porque quando a igreja é arrebatada, o mundo continua, entra na grande tribulação, o iníquo vai ser revelado e o Ministério da Iniquidade vai dominar o mundo. Mas quando Jesus voltar para o milênio, aí Jesus vai aniquilar o Ministério da Iniquidade na terra. Certo. E vai estabelecer o reino dele. Era esse esclarecimento desses dois momentos. Perfeito, maravilha. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e embora cada tema abordado aqui ao longo da história deste programa, ele não tem como ser encerrado, ou seja, não tem como a gente abordar tudo que a palavra diz sobre esse tema. É impossível nós fecharmos completamente e se você quiser aprender mais, leia a palavra. Nós temos ainda os seminários da igreja, o Instituto Bíblico. No Instituto Bíblico, inclusive, nos cursos do Instituto Bíblico, você tem um aprofundamento maior sobre cada tema que nós abordamos aqui. É uma alternativa muito boa. Mas o nosso objetivo é abrir os seus olhos para você entender aquilo que a palavra do Senhor diz sobre cada tema que é abordado aqui. E nós estamos encerrando aqui, portanto, este tema. A partir da semana que vem voltaremos com um novo tema. Você é nosso convidado a participar. Pastor Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação junto conosco, por trazer aqui, esclarecer à luz da palavra tanta coisa sobre esse tema da grande tribulação. Amém. Nós glorificamos ao Senhor por esse programa, por esse espaço, para estudarmos a palavra, para ouvirmos. Desejo que o Senhor abençoe os irmãos e a todos a paz do Senhor. Muito bem. Estamos assim chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Esperamos você na próxima semana, ao meio-dia, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, com mais uma nova edição do programa Conversas Bíblicas e com alegria nos aprofundarmos naquilo que a palavra do Senhor diz. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Programa Conversas Bíblicas, que é uma produção da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, que juntas estão a anunciar o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.